Você já ouviu falar de TCRA, TAC? Você sabe o que são esses documentos e o que representam no licenciamento ambiental? Quais são as consequências em caso de descumprimento dos acordos firmados e quais os benefícios ao meio ambiente? Quem são as entidades que elaboram esses termos? Quem fiscaliza? Eu sou o Akira Okuyama e eu vou te ajudar a montar com mais eficiência seus projetos ambientais. O TCRA é o Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental. É um documento que firma um acordo entre o órgão ambiental e a pessoa, física ou jurídica, interessada no processo, que pode ser gerado através de um auto de infração como medida de reparação do dano, ou através de um licenciamento ambiental por executar um empreendimento que venha a necessitar de qualquer tipo de intervenção em recursos ambientais. Por exemplo, supressão de vegetação, impermeabilização de solo, lançamento de efluentes, etc. Como forma de estabelecer os compromissos e as condições em que esses compromissos compensatórios e ou mitigatórios deverão ser cumpridos. Também pode ser emitido quando um novo empreendimento imobiliário, que está em fase de aprovação em um determinado município, de modo a fazer cumprir a quantidade de áreas verdes e sistemas de lazer obrigatórios por lei dentro do empreendimento em questão. Quando é feito o processo para a abertura de um novo loteamento, será exigido que existam nesse novo loteamento as áreas verdes, e esse compromisso de implantação destas áreas verdes é firmado através de um TCRA. Entre os compromissos e condições, podemos listar plantar mudas nativas, demolir construções que estejam na área de preservação permanente, as APPs, modificações em processos produtivos, entre outras exigências. Ou seja, nesse acordo é definido como será realizado a compensação ambiental. O TCRA possui amparo no artigo 79A da Lei 9605 de 1998, a Lei de Crimes Ambientais, acrescida pela medida provisória 1710 de 1998, que autoriza os órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente a firmarem o referido termo com pessoas físicas e jurídicas responsáveis pela construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva e potencialmente poluidoras que exerçam atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. O TAC, por sua vez, é um acordo entre um órgão público e um indivíduo ou empresa que cometeram um crime ambiental. Nesse acordo, a empresa ou a pessoa física assume a infração e são definidos os termos de como ela vai reparar o dano ambiental causado. Em casos ambientais, o TAC é um documento utilizado pelos órgãos públicos, em especial pelos ministérios públicos, para o ajuste de condutas contrários à legislação. Ele é celebrado como forma de obrigar a reparação de um dano ambiental pelo seu responsável. O TAC, previsto no artigo 5º, parágrafo 6º da Lei 7345 de 85, a Lei da Ação Civil Pública, foi introduzido no direito pátrio em 1990, legitimando o Ministério Público, a Defensoria Pública, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios e demais órgãos públicos previstos na lei a tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais. Em ambos os casos, é definido no documento as medidas de recuperação de uma determinada área, que pode ser através de plantio total com espécies nativas ou em consórcio com exóticas, o chamado sistema SAF, Sistemas Agroflorestais. Plantio por enriquecimento ou adensamento, ou então através da condução de regeneração natural, sempre acompanhada de uma data de início e data final das medidas de recuperação. No caso de não cumprimento, geralmente executam-se as cláusulas das penalidades. O que normalmente ocorre é o acordo ser firmado, as medidas de compensação começarem a ser implantadas, porém, o segredo para alcançar o cumprimento do termo é um bom acompanhamento no período de restauração, através de manutenções adequadas e o monitoramento dessas áreas,
uma vez que o TCRA ou o TAC só se dá como cumprido quando a vistoria do órgão competente para a fiscalização entender que o plantio pode ser abandonado sem prejuízo das mudas introduzidas, ou seja, as mudas não correm o risco de perecimento. Em muitos casos, isso não acontece, o que resulta em multas por descumprimento do termo ou na prorrogação do prazo, causando mais gastos para o produtor rural e de área urbana. Quanto aos prazos, fixou-se ao TCRA um prazo de vigência entre 90 dias e, a depender da modalidade e quantidade de mudas, 3, 4 ou 5 anos, prorrogáveis por igual período, enquanto que no TAC não existe tal previsão. Importante destacar que estas são apenas algumas das principais diferenças. Antes de assumir qualquer obrigação, é necessário que aquele que pretenda firmar algum desses termos junto a órgãos ou entidades legitimadas, seja para ajustar ou para regularizar a sua atividade ou empreendimento, certifique-se de que o instrumento está bem fundamentado e com respaldo legal adequado, uma vez que o projeto de recuperação é apresentado pelo próprio interessado, sendo que o órgão ambiental apenas atesta se tais medidas são suficientes para a recuperação da área comprometida, também sugerida pelo próprio interessado. De igual forma, importante destacar que alguns estados possuem normatização própria para a confecção e assinatura desses termos. Em algumas dessas unidades da federação, os termos de compromisso acabam sendo chamados de TAC. Assim, mais importante do que o nome do documento é o conteúdo que o mesmo possui. Este sim deve ser avaliado para que o instrumento traga benefícios e não problemas para quem o está assinando. Vale frisar que não há na condução das negociações um rito processual fixo a ser seguido. Ou seja, as partes definem as obrigações recíprocas, conforme as necessidades do caso concreto. Eu posso alterar o plantio, o local ou a quantidade acordada no TCRA? Se houver qualquer alteração da titularidade, do empreendimento, obra, atividade ou serviço desenvolvido, o documento do TCRA deve ser atualizado junto ao órgão ambiental responsável pela emissão do documento. Por exemplo, a obra do loteamento começou com uma pessoa física, ou seja, o dono da terra, e foi vendido para uma empresa, uma pessoa jurídica. Tem que mudar o TCRA. Outro exemplo, a construção de uma ponte teve uma autorização e um TCRA emitidos, mas no meio da obra verificou-se que precisava ampliar a área atingida. Precisa fazer um novo TCRA. Precisa fazer a alteração de TCRA. O TCRA também pode sofrer atualizações em casos de desastres ambientais, como incêndios ou quedas de barragens. Porém, para que isso ocorra, é necessário entrar em contato com um órgão responsável para informar e se orientar sobre como proceder. Por exemplo, uma área de plantio foi incendiada e não sobrou nada das mudas. O que deve ser feito? O responsável pode solicitar uma alteração de prazo por conta desse ocorrido, mas ele continua com a obrigação de plantar a quantidade de mudas descritas no TCRA. Por que é que o TCRA é para plantio de mudas nativas? O principal objetivo do termo é promover um plantio que seja sustentável e saudável para aquele ambiente em questão. Deve haver um equilíbrio entre a fauna e a flora, e o plantio correto deve manter esse ecossistema equilibrado. Ou seja, as mudas que você vai plantar têm que produzir alimentos para os animais e insetos, como por exemplo, pitanga, embaúba, goiaba branca, são espécies que vão alimentar esses animais silvestres, como pássaros, macacos e até mesmo coatis. Diferentemente de ter um plantio de seringueiras ou eucaliptos, que geram recursos financeiros, mas não contribuem com o ecossistema. As regras de plantio e a análise são realizadas levando em consideração os aspectos técnicos para que esses objetivos sejam alcançados. A escolha das espécies, o projeto de plantio, o local escolhido para o plantio são fatores importantes nesta análise, uma vez que não se trata apenas de plantar, mas também cuidar para que o plantio se desenvolva e contribua para o seu entorno. Ou seja, o espaçamento entre as mudas, as espécies escolhidas para aquele local, são fatores a serem analisados pelos técnicos antes da aprovação. E o que é que são os relatórios técnicos de monitoramento de plantio?
Esse relatório é uma planilha que contém as informações sobre o andamento do plantio, ou seja, deve demonstrar onde foram plantadas as mudas, quantas foram plantadas, qual o espaçamento utilizado, qual o tamanho das mudas, o índice de perecimento das mudas, e deve ser acompanhado de um relatório fotográfico para comprovação dos fatos. Por que é que eu tenho que enviar relatórios técnicos de monitoramento de TCRA? Esses relatórios técnicos ajudam o órgão ambiental a acompanhar o plantio compromissado e a programar as vistorias de acompanhamento, ao mesmo tempo em que demonstram o comprometimento do interessado quanto ao cumprimento do TCRA. Ou seja, semestralmente ou anualmente deve ser apresentado tal relatório de como está o plantio, e essa informação da periodicidade está no corpo do TCRA. Caso não seja apresentado, ele pode ser cobrado pelo órgão ambiental. E o que acontece se eu não cumprir o TCRA? A pessoa física ou jurídica que não cumpre as regras do TCRA sofre as penalidades cabíveis de acordo com o previsto na legislação ambiental, as quais incluem a execução judicial das obrigações assumidas diretamente pelo Estado, tendo que em vista que o TCRA possui caráter de título extrajudicial. Vale ressaltar que, em caso de execução do título extrajudicial, o interessado não se exime de cumprir o compromisso de plantio acordado. Por exemplo, um proprietário rural foi autuado por ter roçado uma área de preservação permanente e foi firmado um TCRA e venceu o prazo e ele não foi cumprido. Nesse caso, ele vai ser acionado pelo Estado, pelo título extrajudicial, e ainda vai ter que plantar a quantidade de mudas de árvores nativas contidas no TCRA. Espero que você tenha gostado. Deixe seus comentários, dúvidas e sugestões de temas, que a gente vai ler e preparar outros conteúdos para os próximos vídeos. Até breve!